Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos falar de um assunto muito procurado, que a maioria das pessoas vivenciam esse momento, que é como se livrar das dívidas. Isso mesmo. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente precisa entender alguns conceitos. Muitas das vezes nós queremos nos livrar de algumas situações, de algumas coisas, mas a gente ainda nem sabe direito do que nós estamos querendo nos livrar. Vamos entender. Vou orientar aqui vocês algumas ações, algumas atitudes que vocês podem colocar em prática no dia a dia para sim sair das dívidas não conscientes, sair das dívidas que a gente nem tem ideia de como elas começaram. Perfeito? Então, o primeiro passo para que a gente possa de verdade sair das dívidas é ter consciência e clareza do que são dívidas. Quais são os tipos de dívidas? Quais são essas dívidas que eu tenho para que eu possa fazer a ação correta em cada uma delas? E outro ponto importante, eu tenho que saber como que essa dívida iniciou. Ela começou ontem, assim, do nada? E eu vou querer me livrar dela nesta mesma velocidade? Percebem? A gente tem que entender, muitas vezes a gente vai nessa ânsia, nessa vontade de resolver um problema que às vezes nem é tão problema assim, e acaba tomando outras atitudes, ações que faz com que aquele problema, que em si era pequeno, aumente. Então, muito cuidado e atenção com as ações que vocês estão fazendo no dia a dia, sem pensar, sem planejar, e isso está fazendo com que esse endividamento, de verdade, aumente muito mais do que diminua. Perfeito? Então, vamos para o nosso passo a passo para que a gente possa entender um pouco mais. Primeiro ponto, então, é ter consciência do que são dívidas e quais são essas minhas dívidas. Dívida nada mais é do que tudo aquilo que eu compro, que eu consumo, que eu usufruo e não pago na hora. Apenas isso. Então, todos nós temos dívidas. Tem que ficar muito claro. O que você tem que entender é quais são os tipos de dívidas que você tem. Se essas dívidas estão em dia ou se elas estão em atraso. Então, ter dívidas não é problema. O problema é quando eu começo a ter muitas dívidas, eu estou sim endividado, então quando eu tenho dívida, eu sou uma pessoa, eu estou endividado, e essas dívidas eu começo não mais honrar na data que ela vence. Ou seja, ela chegou ao vencimento e venceu. Eu não paguei. Ela foi campeã ali, brincadeiras à parte. Ou seja, eu estou inadimplente. Quando a dívida está em dia, dentro do prazo, é adimplência. Atrasou, inadimplência. Então, muitas vezes, o que eu quero, o que eu procuro, é me livrar das dívidas, não das que estão em dia, mas daquelas que estão inadimplentes. Então, pare e pense: o que você tem de dívida hoje? São dívidas que estão em dia ou são dívidas que estão inadimplentes, atrasadas? Porque a estratégia, a ação que eu tenho que fazer aqui e aqui são completamente diferentes, não são iguais. Então, nós precisamos ter esse cuidado e atenção. Primeiro ponto, identificar dentro das minhas dívidas quais são elas. Segundo ponto, eu tenho que observar e listar todas as minhas dívidas, inadimplentes e adimplentes. Todas. Se eu devo para pessoa física, pai, mãe, parente, primo, se eu devo para instituição financeira, se eu devo para
empresas de consumo, água, luz, energia, algo do dia a dia. Então, para quem eu devo? Quanto eu devo? Qual que é, se ela está inadimplente, o valor da minha dívida hoje, se eu for lá pagar, quitar, me livrar? Qual é o valor dessa dívida sem os juros, ou seja, o valor principal dela? Isso é importante. E se dentro até dessas dívidas que estão inadimplentes, eu tenho ainda parcelas a vencer, porque pode acontecer de eu ter uma dívida que parte dela está em atraso, parte está em dia. Dependendo desse tipo, pode ser que eu continue com esse cenário. Ou pode ter situações que, mesmo eu não pagando aqui uma parte e a outra está certinho ali, está ainda dentro do prazo, toda ela vence num primeiro movimento, ou seja, já atrasou uma, como se tivesse atrasado tudo. Então, é importante a gente listar todas essas dívidas para que a gente tenha um plano de ação correto, ideal, pontual. Terceira situação que eu tenho que fazer, dentro dessa lista que eu identifiquei, eu vou ligar para todos esses meus credores e vou identificar que ações hoje eles estão fazendo para que de verdade eu possa me livrar dessas dívidas. Porém, você ainda não vai fazer nenhuma ação, você vai só buscar a informação, saber e identificar. Quarto ponto, você vai somar toda essa sua dívida. Hoje, se fosse de verdade para você se livrar dela, quanto recurso você precisaria desembolsar para pagar a inadimplência e ficar com o nome tranquilo? E também, caso você queira antecipar, e a gente vai falar sobre essa situação de antecipar dívidas, que mora aqui uma atenção muito importante. Perfeito até aqui, nesses passos? Próxima ação que eu tenho que fazer. Eu vou olhar para dentro do meu orçamento. Ou seja, como que estão os meus ganhos? Como que estão os meus gastos, independente dessas dívidas? Ok? Por quê? Eu preciso saber que se eu não tivesse dívida nenhuma, que é esse o plano aí, ficar sem dívidas, quanto eu preciso para me manter mensalmente? Porque eu preciso continuar me alimentando, eu preciso continuar cuidando da minha saúde, eu preciso continuar desenvolvendo novas habilidades, conhecimentos, até para gerar novas rendas. Então, eu tenho que olhar para esse ponto. Dentro disso, para que eu continue vivendo, para que eu continue buscando alternativas, me mantendo, eu preciso de X. Do que eu ganho hoje, é suficiente para bancar esse X? Porque muitas das vezes a situação do endividamento ou ainda da inadimplência está a causa daquilo que eu ganho e o que eu gasto sem as dívidas já não é suficiente. Então significa que simplesmente eliminar aqui não vai resolver o problema. É só um paliativo. O que muitas vezes faz com que as pessoas peguem um outro empréstimo para quitar essa situação, para sair aí da inadimplência, mas só aumenta o problema, porque ela não trabalhou ali na causa. Ok até aqui? Então, eu vou olhar dentro desses meus ganhos e gastos, sem considerar as dívidas. Primeiro, se é suficiente ou não. Se é suficiente, quanto que eu consigo reservar daquele meu ganho todos os meses para eu criar esse plano de ação para ver a estratégia para eliminar cada uma dessas dívidas. Ok. Ok? Ok, vi não é suficiente para me manter sem as dívidas, porque aqui eu já faço aquele cenário, lembra? Trabalhar na causa, ou seja, eu tenho que vir aqui nesses meus gastos do mês e reduzir. Eu tenho que diminuir esses gastos para que eu possa ter uma parte desses gastos que eu vou economizar para direcionar para uma poupança, para guardar, reter e canalizar uma parte dela para resolver essa situação do endividamento.
Não vai adiantar eu querer resolver aqui sem reduzir esse meu padrão de consumo, que eu já estou vivendo numa situação que a gente chama de equilíbrio, de zona de conforto. E provavelmente essa zona de conforto aqui que fez com que você se endividasse de tal forma que hoje você não consegue equilibrar aí as contas saindo totalmente desse perfil equilibrado. Ou seja, você começa a trazer um peso desnecessário para sua vida. Percebe? Então eu preciso fazer essa ação aqui. Outro ponto que a gente tem que observar: fiz ação, reduzi aqui, consegui guardar um valor para começar a canalizar. Não vá buscar querer resolver tudo. Respira. Identifica dessa lista aqui, dessas dívidas, o que tem bens em garantia, você vai colocar num local. O que é dívidas mais de juros, mas não tem nada atrelado a ela, por exemplo, cheque especial, cartão de crédito. São dívidas mais tranquilas, mesmo tendo mais juros, da gente tomar alguma ação. Acredite se quiser. E aquelas dívidas de consumo do dia a dia, água, luz, telefone, para que a gente possa dar prioridades. Aquelas dívidas que têm bens em garantia, eu tenho que observar quais são ações que eu posso fazer dentro daquelas dívidas que estão em dia, que eu estou conseguindo pagar ainda dentro disso, mas que se eu não tomar alguns cuidados, eu posso me tornar inadimplente. Eu posso ver uma portabilidade, reduzir essa taxa, eu posso buscar por uma negociação, eu posso buscar por uma pausa, ficar alguns meses sem pagar, para que eu tenha assim mais recurso, para que eu construa uma reserva para dar um fôlego. Então eu tenho que olhar essas dívidas com bens e garantias e que estão em dia, essas três ações: portabilidade, negociação de taxa sem precisar fazer a portabilidade e pausa, ok? Se elas estiverem inadimplentes, eu tenho que olhar, esse bem que eu tenho, casa, carro, moto, ele está dentro desse meu padrão de vida? Eu tenho que olhar para a minha realidade. 2, eu posso priorizar essa dívida para que eu não perca esses bens? Eu vou buscar estratégias para conseguir pelo menos bancar esses bens, esses recursos, porque eu tenho que olhar isso, para que eu não faça também uma ação e que acaba não ajudando, atrapalhando, e de fato priorizar para que eu não perca. Então, eu tenho que ver essas informações. Já vi portabilidade, já vi, estou inadimplente, não consigo. Então, o que que eu posso fazer? Lembrando, principalmente quem tem bens em garantia, não pode ficar 3 parcelas em atraso, porque já entra com o processo de retomada do bem. Tudo bem? Então, muita atenção. No máximo, 2 para você não ter essa situação. Então, se isso aqui vai ser uma prioridade, porque eu quero continuar com esses bens, eu vou manter, eu vou buscar ações, então o que for dívidas de cheque especial, cartão de crédito, com instituições financeiras, mas que não tem o bem aqui em garantia atrelado, esse eu consigo deixar um pouco mais para dar prioridades nesse. Cíntia, mas as taxas de juros são elevadas, são altas. Sim, por elas serem elevadas, são aquelas que a gente consegue melhores desconto. Acredite. Não saia trocando uma dívida pela outra simplesmente pensando que está resolvendo. Você só está adiando a resolução desse problema. Tudo bem? Mais um ponto, olhei então esses meus bens com garantia, vi essas ações para que eu esteja em dia e vejo as ações, eu quero continuar, não quero perder esse bem, estou atraso, não posso atrasar mais que 3, no máximo 2, e eu tenho que dar dentro das prioridades, pelo menos, bancar essas parcelas. Tudo bem até aqui? E aí eu vou olhar para minhas contas de consumo, o quanto que eu gasto de consumo no mês, quanto que é essa minha renda, para ver se eu consigo participar até de algum benefício, de algum programa que tenha uma tarifa menor naquele meu uso. Por exemplo, a parte telefônica,
por exemplo, a parte de energia e água, existe alguns benefícios, conforme eu gasto menos, o meu taxa ali, a minha taxa de quilowatts, a minha taxa de metros cúbicos fica mais barato e eu consigo fazer essa economia. Segundo ponto, liga para essas empresas e descubra, ó, como que funciona se eu ficar em atraso? O que que acontece? Quais são as ações para que você possa observar? E esses são itens que eu preciso sim manter para que eu continue tendo a minha luz, continue tendo a minha internet, que são meios hoje, inclusive, para a gente gerar novas rendas. E, por último, a gente vai olhar essas contas com as instituições que têm, não têm bens em garantias, como cheque e cartão de crédito. O comum que a gente até ouve aí falar é priorize cheque, cartão de crédito. Não, essas são mais caras. Eu tenho mais estratégias. Faz um teste, mesmo que você esteja. Quando você está devendo no cheque especial, na verdade, você está em dia, né? Você prorrogar faz com que você não entre nesse ciclo de atraso. E, às vezes, compensa você entrar no ciclo de atraso porque você tem mais oportunidades de negociação do que você continuar empurrando aí essa bola de neve. Acredite-se, ligue, confirma, pergunta, se eu estiver adimplente, quais são as possibilidades? E se eu estiver inadimplente? Faça essa experiência. Vocês vão perceber algumas situações, infelizmente, que eu poderia fazer essas ações sem precisar estar inadimplente. Percebe? Então, a gente começa a observar algumas ações, algumas atitudes que a gente pode fazer. Ah, estou devendo para a pessoa física. Liga para essa pessoa, conversa com ela, explica a sua situação, veja um plano de pagamento que seja factível para você, factível também para essa pessoa, para que vocês estejam alinhadas. Explique, fale, não se esconda. Esse é o pior situação. Converse sim com o credor. Muitas vezes, o credor pode nos dar alternativas que a gente nem tinha percebido, ok? Esse vídeo ficou um pouco longo. A ideia principal aqui era trazer insumos, estratégias para que vocês possam pensar em como sair das dívidas de maneira consciente, saber de verdade o que são dívidas, o que priorizar dentro dessas dívidas que estão inadimplentes. E um ponto, se você não tem inadimplência, você tem dívidas em dias, provavelmente ela pode até estar comprometendo um pouco mais, e você pensa em pegar uma reserva para ir lá e antecipar, pensando que vai se livrar de algum problema, na verdade você vai estar criando um problema. Não fique sem reserva. Se a dívida está em dia, está conseguindo honrar, conseguindo pagar, continue pagando mensalmente, mantenha a sua reserva. Inclusive, pelo contrário, aumente ela. Nós vivenciamos um ano em que a reserva se fez necessário ter dinheiro, porque a gente realmente não sabe o dia de amanhã. Será que eu vou continuar tendo essa minha renda? Eu preciso ter reserva, eu preciso ter algo para respirar, para poder tomar decisões de uma maneira mais tranquila e não no calor da emoção. Muitas das nossas dívidas são originadas pelas ações emocionais de não parar para pensar, ok? Nos próximos vídeos, se vocês também quiserem, deixem aqui nos comentários. Eu vou falar das estratégias para sair das dívidas pontuais, só sobre dívidas de cheque especial, só sobre dívidas de cartão de crédito, só sobre dívidas que está devendo para alguém, só sobre dívidas que têm bens em garantia. Pode ser? E aí a gente vai aprendendo, ampliando, coloque em prática, teste esses passo a passos, essas orientações. Acredito que vai sim, de alguma forma, ajudar vocês ou aquelas pessoas que vocês conheçam que têm alguma dívida, alguma inadimplência, que quer sair dessa situação e ainda muitas vezes não sabe como resolver, o que fazer. Então, acredito que isso já vai tirar também um peso aí das costas dessa pessoa, achando que ela está cometendo um crime ter dívidas.
O que a gente precisa saber é usar as dívidas ao nosso favor. Tudo é estratégia. Combinado? Aguardo vocês no próximo vídeo. Curta, se inscreva e até mais. Beijos. Tchau, tchau.